Como os irmãos bem sabem, no último domingo nós finalizamos a exposição da Carta aos Romanos. Eu falei a carta mais profunda teologicamente, falando a respeito do apóstolo Paulo e de todo o Novo Testamento. 16 capítulos, 70 e alguns sermões. Tempo muito abençoado por Deus, quase 2 anos passamos naquela carta, que tinha um propósito muito bem definido. O apóstolo estava lidando com uma igreja que era constituída por judeus e por gentios, e ele precisava mostrar a ambos que todos precisavam da glória de Deus, que eles não deveriam viver divididos na igreja, mas que Cristo trabalhou e finalizou a sua obra justamente para juntar tanto judeus quanto gregos, judeus quanto gentios. E o apóstolo Paulo lidou com muitas situações que são consequências desta situação primária. Então, quando ele trata a respeito do pecado, quando ele trata a respeito de como os irmãos fortes e fracos deveriam viver na mesma igreja, é uma consequência desta divisão única. Era uma divisão apenas entre os judeus, que se converteram ao cristianismo e habitavam em Roma, e os gentios, que também eram habitantes de Roma, só que com origem gentílica, e estavam agora convertidos ao mesmo Cristo. E aí ele chega ao final da carta demonstrando que ambos fazem parte de uma única igreja que precisam viver bem assim. Foi isso que nós vimos na carta aos Romanos, sendo extremamente resumido. Ou seja, havia um ponto de contato, um tema muito preponderante, que saltava muito aos nossos olhos. Quando nós adentrarmos agora a carta aos Coríntios, a primeira carta, os irmãos vão perceber que as coisas são mais difíceis, que não há um tema único. A igreja de Corinto é uma igreja extremamente problemática, e os temas que o apóstolo Paulo precisa tratar aqui são inúmeros, desde problema entre os irmãos, havia uma divisão, 4 grupos, eu vou depois explicar um pouco mais a esse respeito. 4 grupos se formaram na igreja de Corinto, cada um tinha uma liderança que era o seu líder preferido. Você tinha também a ocasião em que um homem, um jovem, se deitava com a mulher do seu pai e ninguém dizia nada, a igreja simplesmente sabia do ocorrido e ficava calada. E aí os estudiosos percebem, tanto no texto quanto também em informações extra-bíblicas, que este homem, ele não era de maneira nenhuma acusado, nem mal visto na igreja, porque como a igreja de Corinto estava, era na Grécia, era na região onde a filosofia reinava, então esse irmão provavelmente era alguém que tinha uma oratória muito boa, alguém de uma boa filosofia, respeitado na cidade, e ninguém queria tocar nele. Uma igreja que tinha esse tipo de problema. Uma igreja que tinha problema com orgulho ligado aos dons espirituais. Deus tinha dado muitos dons espirituais, revelacionais à igreja de Corinto, eles não sabiam lidar com aquilo ali, e uns maltratavam os outros. Uma igreja que fazia confusão até na hora da ceia, quando os pobres eram preteridos no momento da ceia, quando eles chegavam não havia mais o que comer, porque os ricos já tinham tomado tudo. Problemas também no que diz respeito a ofertas e dízimos. O apóstolo Paulo precisa tratar disso lá no finalzinho da carta, ou seja, era problema de toda a diversidade que você possa imaginar. Todos os tipos de problemas de igreja nós vamos tratar a partir da primeira carta aos Coríntios. Começando hoje somente os 3 primeiros versículos, isso mesmo. Só 1 Coríntios 1, de 1 a 3, no prefácio e saudação da carta, porque nós vamos ter não somente um prefácio e saudação, nós vamos ter um embrião da carta aos Coríntios aqui nesses 3 versículos. Então, vou poder explorar muito do que farei com pormenores durante os meses ou anos, não sei, que Deus nos dê a graça de passarmos pela primeira carta aos Coríntios, a partir de 1 Coríntios 1, 1 a 3. Eu espero que vocês acompanhem a leitura a partir de agora. Verso 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor, mais uma vez começamos a sequência de estudos, pregações, em um livro da Tua Santa Palavra, de acordo com aquilo que o Senhor propôs no coração desta igreja. Expor toda a Escritura, verso a verso, sem escolher temas, sem pular textos, mas pregando todo o conselho do Senhor. Assim como Tu fizeste até aqui, no Novo Testamento, lá no ano de 2012, até agora, nos dê a graça de ouvirmos somente o Senhor falando. Que em cada texto da primeira carta aos Coríntios, o Senhor seja exaltado, Teu Filho seja revelado. Os que não Te conhecem passem a Te conhecer, e aqueles que são chamados pelo Teu nome sejam edificados, constrangidos nos seus pecados para que possam ser mudados. E assim, Senhor Deus, o nome do Senhor, mais uma vez, seja glorificado no meio da Tua igreja. Usa-me, Senhor Deus, em cada um destes sermões, como vaso do Senhor, como um ministro verdadeiro da Tua palavra, com fidelidade, profundidade, ao mesmo tempo simplicidade. E assim, Senhor, recebe a nossa adoração. É o que nós pedimos em Cristo. Amém. Imagine você dedicar 2 anos da sua vida a um projeto e, com afinco, conseguir tirá-lo do papel para a prática. Você se dedicou, você pensou, você se esforçou por aquele projeto, e agora o projeto está pronto, agora já não é mais um projeto, agora é realidade. E estando tudo funcionando, Deus lhe dá a oportunidade de ir para o próximo projeto e de continuar a tua missão fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então passam-se os anos, pelo menos 2 anos depois disso, e o apóstolo Paulo começa a receber as notícias do seu projeto anterior, que foi a plantação da igreja aos Coríntios, a igreja da cidade de Corinto. E as notícias não são nada animadoras. Você plantou a igreja com zelo, você fundamentou a igreja na palavra de Deus, exortou aqueles que desejavam sair do caminho, apresentou o evangelho àqueles que não conheciam, discipulou a igreja por um tempo, e agora as notícias são as piores possíveis. Tanto por meio da casa de Chloe, como também por meio de uma comitiva que chegou até a Éfeso, onde Paulo estava quando escreve essa carta, as notícias eram terríveis. Havia dissensão, divisão, maus tratos uns com os outros, preferências entre a igreja em detrimento de um pastor e preterindo o outro e dizendo eu sou deste, eu sou daquele. Havia também havia a devassidão tomando conta da igreja. Havia irmãos que eram deixados de lado no momento da ceia. Havia o esquecimento das ordens apostólicas. Enfim, a igreja estava um caos. Pouco tempo depois do apóstolo Paulo deixar a cidade de Corinto. Como é que nós sabemos que Paulo é de fato não só o autor da carta, mas também aquele que foi usado por Deus como plantador da igreja? Se você abrir a palavra do Senhor lá em Atos, capítulo 18, Atos 18, o texto diz assim: e depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Lembrando que Atenas e Corinto faziam parte da mesma nação, né? Da Grécia, Corinto mais ao sul, mas ainda muito próximo a Atenas. E o texto diz: e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher,
pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com ele. Lembrando que estes dois personagens citados aqui, Áquila e Priscila, são naturais de Roma e foram citados na carta aos Romanos. Eles emprestaram, inclusive, a sua casa e eram missionários, né, do Senhor Jesus Cristo, que passavam por vários lugares para anunciar a palavra do Senhor. Agora eles se encontram na cidade de Corinto. Verso 3, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, a partir desse texto, nós sabemos que o apóstolo Paulo, de fato, é o plantador da igreja, da igreja de Corinto. Não somente ele, né? Fica claro também que Áquila e Priscila foram usados por Deus para isso. Eles se juntaram, eles não tinham, inclusive, a subsistência garantida, e como ambos eram da mesma profissão, fizeram uma espécie de sociedade, abriram uma pequena empresa e começaram a se sustentar fazendo tendas. Então, os pastores da igreja de Corinto puderam subsidiar o seu trabalho inicial por meio de uma profissão que se chama hoje de profissão secular, mas é tão santa quanto a profissão de pregar o evangelho. Eles foram pequenos empresários que fundamentaram a palavra de Deus na igreja, na cidade de Corinto, e subsidiaram o seu trabalho ou a sua subsistência por meio deste trabalho que foi aqui citado. Voltando na primeira carta aos Coríntios, nós podemos saber também o lugar onde o apóstolo Paulo estava ao escrever essa carta, indo para o capítulo 16. 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso 8, Paulo diz o seguinte: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Ficarei em Éfeso, ou seja, está pressupondo que está em Éfeso. Ficarei, eu permanecerei onde estou. Onde eu estou? Eu estou em Éfeso. Então, Paulo passou por Corinto, né, cerca de 1 ano e 6 meses, 2 anos. De lá, ele segue nas suas viagens missionárias, e já da segunda para a terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo precisa ficar ciente das situações que estão acontecendo lá na igreja que ele plantou, na cidade de Corinto, e fica muito triste com isso. É justo e necessário também entender que as trocas de cartas entre Paulo e a igreja de Corinto não começaram por ele. Ele primeiro ficou sabendo destas notícias e recebeu a primeira carta, que era a carta dos Coríntios a Paulo. A primeira carta é uma carta do apóstolo, não do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, mas dos Coríntios a Paulo, contando o que estava acontecendo naquela cidade, especialmente naquela igreja. E Paulo responde à primeira carta dos Coríntios a Paulo com a primeira carta aos Coríntios vinda de Paulo, que não é esta. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios não foi preservada pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor sabe por quê, não nos é necessário entrar nesses detalhes. Então, depois da primeira carta de Paulo aos Coríntios, os coríntios, mais uma vez, eles respondem Paulo, estando ele em Éfeso, com a segunda carta dos Coríntios a Paulo. Carta essa que também nós não temos acesso. E esta que nós temos aqui seria uma espécie de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos a segunda e a terceira, as quais nós chamamos primeira e quarta. Primeira e segunda, perdão. A primeira e a segunda, na verdade, são a segunda e a quarta. As outras duas nós não temos preservadas. E aí, o esforço, né, dos comentaristas, dos estudiosos, sempre é entender qual foi a pergunta, qual foi a questão levantada pelos coríntios, porque você só tem a resposta. Você nunca tem acesso à pergunta, mas pela resposta você consegue entender como essa conversa se dava.
Um apóstolo preocupado com a igreja que ele plantou, sabendo que a igreja ia muito mal, ele precisa escrever, não só para tranquilizar os irmãos, mas também para instruí-los em como resolver cada um daqueles problemas. Pastores experientes sabem que as igrejas passam por momentos difíceis. Membros conscientes precisam saber também que as igrejas, por mais maduras e bem plantadas que sejam, passam por momentos difíceis. O que fazer em momentos difíceis? Eu diria que não seria algo muito diferente do que nós devemos fazer nos momentos fáceis. Sempre dar ouvidos à palavra de Deus. Nunca tentar resolver os problemas com os nossos próprios princípios e segundo a nossa própria inteligência, mas questionar a palavra de Deus a respeito do que ela tem para nos ensinar, como resolver questões difíceis. Eu não sei resolver, eu vou procurar na palavra. Os irmãos estavam angustiados na cidade de Corinto, vendo a igreja definhar espiritualmente, e ao invés de tentarem eles mesmos resolverem, sendo orgulhosos e presunçosos, lembraram que existia alguém que poderia, por meio da obra do Espírito Santo, auxiliá-los nesse processo de solução dos problemas daquela igreja. E foi por isso que eles mandaram as informações para Paulo. Não era uma informação para fofoca, mas para a solução do caso. E foi assim que Deus resolveu muitos problemas na igreja de Corinto. É assim que nós podemos resolver também muitos problemas da nossa vida, da nossa família e da nossa casa. Se ao invés de tentarmos sozinhos resolvermos, procurarmos sabedoria na palavra de Deus. Se ao invés de tomarmos conselho com os ímpios, ou até mesmo com o nosso próprio coração pecador, nós formos ao encontro daqueles que são ministros da palavra, que podem nos auxiliar pela palavra, e assim nós vamos resolver questões difíceis da família, dos negócios e também na nossa igreja. Então, Paulo tem toda essa perspectiva a respeito da igreja de Corinto. Ele escreve muito provavelmente ali por volta do ano 51 a 54 depois de Cristo, ou seja, em meados do primeiro século, escrevendo da cidade de Éfeso, preocupado com a igreja de Corinto. E Paulo tinha muito que se preocupar, porque dentre os problemas daquela cidade, os problemas daquela igreja, estava um problema entre a igreja e o próprio apóstolo Paulo. Perceba que loucura. Paulo foi o plantador da igreja. Por 2 anos ele discipulou os irmãos, pacientemente ensinando o evangelho, pacientemente, de casa em casa, visitando a igreja de Corinto. E sabe o que ele recebeu depois? Acusações, difamações e desconfianças. Você vai encontrar isso no capítulo 9 e vai encontrar isso também no capítulo 10 da segunda carta. Paulo precisa, para vocês terem uma ideia, defender o seu apostolado. Porque muitos estavam desconfiando que Paulo não fosse apóstolo. Nós vamos ver isso daqui a pouco, é o primeiro argumento que ele lança a esse respeito. Paulo teve que defender a sua idoneidade. Ele não fez tenda simplesmente por um momento em que a igreja estava sendo plantada. Ele passou todo o período em que habitou na cidade de Corinto fazendo tendas, e isso ele explica no capítulo 9 da primeira carta. Ele diz: eu tenho o direito de ser sustentado pela igreja, mas por conta de vocês, por conta da língua da igreja, eu não me permitirei. Eu não quero ser pesado a ninguém, também não quero dar espaço para que falem mal da minha honestidade. Paulo fala isso à igreja que ele plantou. Então, um apóstolo que, com tanto esmero, com tanto carinho, discipulou esses irmãos, precisa agora escrever uma carta, não porque eles estavam com problemas só entre si, eles tinham um problema com o apóstolo Paulo. Vocês vão ver nos capítulos iniciais que a divisão de 4 grupos se dava pelos 4 grandes líderes da igreja. A igreja de Corinto reconhecia Apolo, Pedro, Paulo e Cristo. Eram 4 grupos, cada um tinha esse líder como referência. Então,
Pedro, nós não temos nenhuma notícia que Pedro tenha passado por Corinto, mas existia um grupo na igreja de Corinto que amava Pedro acima de todos os outros pastores. Ora, se ele amava Pedro acima dos outros, quer dizer que ele, de certa forma, rejeitava o apostolado de Paulo e a proeminência dele como plantador. Existiam os outros que preferiam Apolo, existiam outros que preferiam Cristo. E aí alguém pode dizer, que bom, então esses eram os melhores, porque eles preferiam Cristo. Não, de fato, esses eram os piores, porque eram chamados de os espirituais. Eles diziam, nós não reconhecemos a liderança de nenhum homem, só de Cristo. Nós não vamos nos submeter à liderança de nenhum homem, só de Cristo. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Os que se dizem muito espirituais dizem, não quero nada com igreja, não vou me submeter a pastor nenhum, porque o meu pastor é Cristo. Veja, isso não é novo. Isso aconteceu na cidade de Corinto. Os irmãos eram rebeldes, por isso que rejeitavam Paulo, por isso que preferiam Pedro e Apolo, e outros diziam, não, nosso negócio é com Cristo. Não ache que é piedade quando alguém diz assim, eu prefiro ficar sozinho em casa e me resguardar o pastoreio perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja quanta piedade numa palavra só, né? Só que o mesmo Cristo, segundo o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, foi ele que deu à igreja pastores e mestres. Para quê? Para que o povo de Deus seja equipado e possa prosseguir em santificação. Então, a forma da igreja poder prosseguir no processo de santificação não é isolando-se em casa e dizendo que é pastoreada por Cristo, porque este Cristo nos pastoreia por meio da sua palavra na igreja, em meio ao ministério pastoral. Então, Paulo começa da seguinte maneira, observe. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro ele se identifica, né? Não há discussão, eu diria que não há uma discussão séria a respeito da autoria do apóstolo Paulo. Eu não estou dizendo que não há discussão alguma. Existem alguns que vão defender que a autoria não é de Paulo nessa carta, mas não tem nenhum argumento que se sustente em pé. Paulo deixa muito claro, tanto pela sua teologia, como pela história que é tratada aqui, as correlações com os outros livros, que ele, de fato, é o autor da carta aos Coríntios. E ele também deixa claro que a autoridade para falar não procede dele, mas porque ele é chamado apóstolo de Jesus Cristo. Os irmãos lembram? Uma das acusações que eram feitas contra o apóstolo Paulo era justamente essa, que Paulo não era apóstolo como os outros, porque Paulo não estava entre os 12. Lembram-se? Os 12 perderam um. Judas traiu Jesus Cristo. E depois de lançar as sortes, Matias entra no lugar de Judas. Só que Matias desaparece. E aí, lá em Atos capítulo 9, o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, chama o apóstolo Paulo. E Paulo faz uma defesa a partir de Cristo, mas o chamado ao apostolado de Paulo não foi somente pela primeira pessoa da Trindade, mas eu defendo que foi trinitário o chamado de Paulo. Perceba, Atos capítulo 9, verso 15, volta comigo. Atos 9, 15. Diz assim o texto sagrado: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Este é o chamado do apóstolo Paulo em Atos 9, quando ele está indo para a cidade de Damasco. Ele é parado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele acaba ficando cego e ouve estas palavras: vai em meu nome. Quem está dizendo isso é a segunda pessoa da Trindade. Mas se você passar uma ou duas páginas na sua Bíblia e chegar comigo a Atos 13, talvez um pouco mais, você precise passar,
Atos 13, versos 1 e 2. E na igreja que está em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ora, o que quer dizer apóstolo? O que foi primeiro chamado, evidentemente, e o que foi enviado. Ele foi enviado primeiro por Cristo, em Atos capítulo 9, verso 15, agora pelo Espírito Santo, Atos 13, verso 2. E para comprovar minha tese, Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, verso 1. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Por Jesus Cristo e por Deus Pai. Como é que se deu o chamado do apóstolo Paulo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo o chamaram. Volta comigo lá para a primeira carta aos Romanos, capítulo 1, por favor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, nós já vimos que não é só a segunda pessoa, mas a primeira, a segunda e a terceira pessoa, não deixa dúvidas que o apóstolo Paulo foi de fato um apóstolo como os outros 12. Pela vontade de Deus. Ele é apóstolo de Jesus Cristo. E por que ele é apóstolo? Porque foi enviado por Cristo. Esse era o trabalho de Cristo. Cristo preparou os apóstolos e enviou-os. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ele é apóstolo direto do próprio Cristo. Só que não é por vontade própria. Paulo não estava buscando isso. Muito pelo contrário. Paulo estava perseguindo a igreja. Então ninguém pode dizer que Paulo foi apóstolo por vontade própria. Ele foi apóstolo pela vontade de Deus. Foi Deus que chamou o apóstolo Paulo. Perceba que ele está construindo aqui todo o fundamento que ele vai tratar durante a carta. Quando tentarem apontar que ele não tem autoridade, ele vai dizer: eu sou apóstolo, chamado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Eu não tinha nem vontade de ser, porque eu estava perseguindo a igreja, e foi Cristo que me chamou. Então a vontade é dele. Ele está inclusive aqui colocando Jesus como Deus, porque ele fala: chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, do Pai e do Filho, e o irmão Sóstenes. Aí entra a discussão. Alguns vão defender que Sóstenes é co-apóstolo. Ora, mas fica muito claro, tanto no texto grego quanto no texto em português, que há uma divisão entre Paulo, o ofício de Paulo e o ofício de Sóstenes. Observe, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e não é Sóstenes. Talvez se fosse Sóstenes, alguém dissesse: os dois são apóstolos. Isso seria já um erro gramatical, porque ele deveria ter sido colocado antes. Paulo e Sóstenes chamados por Jesus Cristo pela vontade de Deus. Aí ambos seriam apóstolos. Mas a própria estrutura do português nos ensina isso. Paulo foi chamado para ser apóstolo por Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e havia também ali com ele o irmão Sóstenes. Então, quem é Sóstenes? Nós não temos, de fato, muitas informações a respeito desse irmão, mas sabemos que era um irmão querido do apóstolo Paulo, um co-ministro, provavelmente alguém que foi ordenado na igreja para ser ministro da palavra, mas não apóstolo. Qual era o trabalho de Sóstenes aqui? Eu desconfio muito que o trabalho dele esteja sendo reconhecido lá no finalzinho da primeira carta. Abra comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Verso 21. Na saudação final, Paulo diz assim: saudação da minha própria mão, de Paulo. Ora, veja só, se toda a carta tivesse sido escrita pelo apóstolo Paulo, então não
não precisava dizer da minha própria mão, ele já teria escrito. Mas se ele deixa claro que esta parte ele fez questão de escrever de próprio punho, é porque todo o restante da carta não foi escrito pelo punho dele. Foi escrito por quem? Por Sóstenes. Então, Sóstenes é o amanuense, é o copista que ajudou Paulo. Paulo provavelmente ditava a carta e Sóstenes ia escrevendo. Lembrando, como os irmãos estão muito próximos ali do final da carta aos Romanos, que Paulo não tinha uma letra muito boa. Ele deixa isso claro lá na carta aos Gálatas. Ele não tinha uma caligrafia muito boa, né? Não fez aula no Knox Kids, então não treinou a caligrafia. Ele sempre trazia um amanuense consigo. E ele acabava, através desse amanuense, falando, segundo o Espírito ia lhe revelando, e ali ia sendo escrita a palavra do Senhor. Isso aconteceu também no final da carta aos Romanos, volta comigo, no capítulo 16, verso 22, eu, Técio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Técio foi o amanuense da carta aos Romanos. Paulo deu o privilégio de Técio escrever uma frase da Bíblia. Eu, Técio, que esta carta escrevi, ele escreveu no sentido literal, né? Porque Paulo é o autor. Vos saúdo no Senhor. Então, Sóstenes nada mais é do que o amanuense, o copista, o co-ministro do apóstolo Paulo. Este, sim, é o chamado por Deus, o enviado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, para falar em nome de Deus por revelação. Esta é a grande diferença. Não é que os ministros não tenham autoridade, é que a autoridade dos ministros não é revelacional. A vontade dos ministros é declaratória. Os presbíteros, quando falam, têm o mesmo peso de palavra em um sentido de um apóstolo. Você sabia disso? Só que a fonte da palavra, um vem direto de Deus e outro vem da Escritura que foi revelada. Esta é a diferença. A pregação da palavra é a palavra de Deus, dizem os documentos de fé reformados. Então, quando um presbítero, quando um pastor, ministro da palavra e dos sacramentos, está expondo o texto fielmente, os irmãos devem ouvir como palavra de Deus. A diferença é que os apóstolos, eles recebiam revelações de uma palavra que ainda não tinha sido escrita, porém não era contrária à palavra já escrita. Isso precisa ficar muito claro. Sóstenes seria um ministro, ele viria a pregar o evangelho com base na palavra. É exatamente isso que eu tenho feito ao longo de todos esses anos. Nós abrimos a Escritura, nós lemos a Escritura é exposta e aplicada, e isto é a palavra de Deus. O que eu não posso fazer é pregar aquilo que não está escrito. Por quê? Porque eu não sou apóstolo. Nesse sentido, eu não sou apóstolo. Eu sou apenas um expositor daquilo que foi revelado aos apóstolos. Ele continua, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. O destinatário da carta é a igreja de Deus. Veja, não é a igreja dos coríntios. Também não é a igreja de Paulo. Também não é a igreja de Apolo, nem de Pedro, nem do grupo de Jesus Cristo. É a igreja de Deus. A procedência da igreja, o dono da igreja, o proprietário da igreja, aquele que tem poder sobre a igreja, é que está falando. Por meio do apóstolo Paulo, que foi enviado do próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para falar em seu nome. A igreja, irmãos, tem uma bênção muito grande. Porque muitos podem pensar o seguinte: que privilégio da igreja de Corinto, que recebia uma carta do apóstolo Paulo, várias cartas, 4 cartas. E nós nunca tivemos um contato direto com o apóstolo Paulo. Isso é uma forma completamente equivocada de enxergar o texto. Porque ele está falando da igreja de Deus que está em Corinto como destinatário primário. Preste muito bem atenção nisso. Destinatário primário.
Porque estas cartas, elas eram levadas, né, por missionários, por viajantes, e entregues à igreja, entregues aos presbíteros daquela igreja. O presbítero, no dia do Senhor, no dia de domingo, a pregação era justamente ler a carta. Então, em primeiro lugar, um adendo: quem não gosta de pregação lida, não gostaria de ser membro da igreja do primeiro século, porque boa parte das pregações eram leituras das epístolas do apóstolo Paulo e outras epístolas que o Senhor nos deu. Era assim que acontecia. A carta chegou e a pregação vai ser a leitura da carta do apóstolo Paulo. E esta carta, depois, ela não ficava só na igreja, ela rodava, ela circundava as igrejas da região, porque todo mundo queria ouvir o que o apóstolo Paulo estava dizendo. E mesmo que os problemas não fossem exatamente os mesmos, naquele momento, na igreja que passou a carta, não tem problema. Sabe por quê? Porque ainda que nós não tenhamos estes problemas agora, ao ouvirmos a pregação destes problemas, a respeito destas questões, nós somos instruídos, porque caso tenhamos problemas assim, nós já sabemos como lidar. Então, nunca é demais a pregação das cartas do apóstolo Paulo ou de qualquer outro texto. É por isso que alguns defendem que a pregação lectio contínua, ou seja, a pregação expositiva, sequenciada, não é uma coisa boa para a igreja, porque eles dizem que o pastor ele precisa escolher todos os domingos o sermão, o texto que ele vai pregar para a igreja, para adaptar a igreja à sua necessidade. Entendo eu, tanto teologicamente quanto do ponto de vista prático, que o Espírito Santo de Deus, ao nos dar a Escritura, nesta sequência que nós temos, com estes livros, desta maneira, ele é a autoridade para dizer como as pregações devem ser feitas na igreja. E ainda que eu entenda que não necessariamente todos façam a pregação nesta sequência, é preciso que haja a sequência pelo menos do livro. Porque ninguém pega um livro da página 110 e começa a ler a partir dali, a não ser que sejam capítulos separados. Mas um livro que tem continuidade, você começa pela página 1. A igreja precisa ter esta bênção de ouvir as pregações sequenciadas, nem que seja pelo menos no livro. Nem que você não tenha saído de Romanos para 1 aos Coríntios, mas de 1 aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, porque senão não faz sentido. O pregador, o ministro da palavra eleito para uma congregação local, ele tem a obrigação de instruir o povo na Escritura, do jeito que a Escritura foi escrita. Assim faz sentido. Então, a igreja de Deus que está em Corinto, perceba, Paulo está nos dando aqui o vislumbre de dois princípios da palavra. A igreja que é de Deus está espalhada em todos os lugares, porque Paulo está em Éfeso e lá ele falou para os de Éfeso como a igreja de Cristo. Mas enviando de Éfeso a carta aos Coríntios, ele está dizendo que a igreja de Deus, que é a mesma que está em Éfeso, está em Corinto. Então, num sentido, é a mesma igreja. Isso se chama o princípio da catolicidade da igreja. A igreja é católica neste sentido, ela está em todos os lugares, em Éfeso, em Corinto, em Roma e em Campina Grande. Então a igreja de Deus, ela se espalha pelo mundo. Porém, há um segundo princípio que nos é anunciado aqui. Não só a catolicidade, mas também a localidade da igreja. Nós não vivemos na igreja católica, no sentido da igreja em todos os lugares. Eu não vivo um domingo aqui, outro domingo em João Pessoa, outro domingo em Recife. Isso é coisa de pastor itinerante, né? Que não é coisa boa para a igreja. Nós vivemos numa igreja local, para enfrentar os problemas locais, para resolver as questões locais. Porque na localidade, irmãos, o ministério do pastor é um ministério que, ao longo do tempo, ele se aproxima das famílias. Ele passa a conhecer as famílias. Ele passa a entender as questões históricas da família, as dissensões,
as divergências, as qualidades. E isso tudo, irmãos, se dá na localidade, não se dá na catolicidade. Por outro lado, quando nós vamos visitar uma outra igreja, aí nós experimentamos a catolicidade. Nas nossas viagens, quando nos é necessário passar um domingo fora da igreja, e nós chegamos numa igreja que não é a nossa, os irmãos já devem ter passado por isso. Nós somos recebidos como se fôssemos dali. É impressionante como a igreja de Cristo ela tem esta capacidade de nos receber, de nos dar apoio em uma cidade estranha, como se dali nós fôssemos. Isso é a experiência da catolicidade. Mas não somente nas nossas visitas, também do ponto de vista da comunhão. Os irmãos, quando saíam de um lugar para o outro no primeiro século, eles carregavam consigo a carta de recomendação do seu pastor da igreja originária, como nós vimos lá na carta aos Romanos. E as irmãs que chegaram a Roma, chegaram com a carta de recomendação. E esta carta de recomendação permitia não somente que ela pudesse frequentar a igreja, porque a igreja é aberta, mas principalmente tomar assento à mesa e ter a confiança dos irmãos. Nós vimos isso lá no comecinho do capítulo 16 da carta aos Romanos. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia. A irmã Febe saiu de Cencreia para Roma e muito provavelmente foi a portadora da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E na carta havia uma recomendação a esta mulher, porque a igreja é católica. Paulo estava longe, mas recomenda, e os irmãos recebem a recomendação, passando a ter confiança naquele irmão, porque foi atestada por um pastor da igreja de Cristo. Então a igreja local, onde nós vivemos e reconhecemos a nossa vida cristã localmente, ela não se desvencilha da catolicidade. Assim também, quando irmãos precisam ser transferidos de uma igreja para outra, ao serem enviados para a igreja presbiteriana de Recife, por exemplo, eles não vão passar por todo um processo novamente de recepção. Por quê? Porque eles já fazem parte da igreja. O que eles vão passar ao chegarem lá é, com a carta de recomendação em mãos, que nós chamamos hoje de carta de transferência, eles vão apresentar por meio dos concílios esta carta, onde o concílio originário recomenda a recepção daquele irmão como um irmão em Cristo, em nada o desabonando na sua moral e nos seus costumes. E aquela igreja passa a receber o irmão na ceia do Senhor e no convívio dos santos, mesmo ele tendo acabado de chegar. Você percebe quantos conceitos da igreja estão sendo tratados apenas nos primeiros 3 versículos da carta aos Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Aqui é algo que chama muita atenção, a expressão do apóstolo Paulo. Porque ele escolhe muito bem o uso do verbo. Aos santificados. Ele não diz aos que estão se santificando. Ele diz aos santificados. E logo em seguida, veja, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Os santificados, chamados santos. Perceba que, até na nossa língua, fica muito claro que, quando eu digo santificados, eu estou falando de um ato passado e concluído. A santificação ocorreu no passado e ela está pronta. Depois ele diz, chamados ainda no passado para serem santos, ou seja, para continuarem se santificando. Por que eu digo que isso é tão polêmico a respeito da igreja de Corinto? Irmãos, até hoje esse provérbio ainda é válido. Quando você quer falar que uma pessoa, que uma mulher tem um procedimento moral depravado, você diz, essa mulher está corintianizada. É como se fosse uma coríntia. O corintianizar quer dizer
viver uma vida de depravação. Ter procedimento de uma mulher coríntia quer dizer viver na devassidão. Porque era isso que viviam os coríntios. Para os irmãos terem uma ideia, o local geográfico, o ponto geográfico onde esta cidade estava na Grécia, era ao sul, como eu já falei, perto de Atenas, e muito próximo de dois portos. Um porto que fazia a ligação com o Ocidente, especialmente nas travessias para a Itália, e um outro porto que fazia a ligação com todo o Oriente. Até hoje, cidades portuárias não são conhecidas como cidades de moral elevada. Por quê? Porque muitas pessoas estão passando. E quando nós nos desligamos do nosso local originário, que nos protege contra a maldade do nosso coração, a nossa tendência é baixar o nosso padrão moral. Cidades portuárias, historicamente, são cidades que têm muito problema com prostituição. Porque são pessoas que não são da lei, ou seja, elas não vão precisar, no dia seguinte, dar satisfação à família, à igreja, aos amigos. Quando alguém começa a se afastar dos seus amigos e da sua igreja, quando alguém começa a ter comportamentos estranhos, não querendo mais participar dos cultos, não querendo mais ter comunhão com os irmãos, tendo esse tipo de afastamento, não precisa nem esperar. Já está declarada a derrocada daquele irmão. Porque, irmãos, quando nós convivemos em comunidade, quando nós estamos debaixo do pastoreio, quando nós vivemos em uma comunidade, especialmente com a nossa, né, uma comunidade pequena, cerca de 120 pessoas, onde todo mundo se conhece, todo mundo tem uma certa ligação, é muito mais seguro. É muito mais seguro para todos nós. Mas quando isso não acontece, quando nós começamos a nos distanciar, o problema é sério. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Eu penso, irmãos, a respeito de Paulo, nesse momento em que ele usa essa expressão, que foi um esforço muito grande para ele, porque ele estava sendo acusado. Ele estava sendo vítima de más línguas. E ele olha para a igreja e diz: aos santos de Corinto. Sabe por quê? Não é porque ele está amenizando a situação, não é isso. É porque ele reconhece uma doutrina. A doutrina da santificação, irmãos, geralmente ela é conhecida por ser um processo. De fato é. A doutrina da santificação é um processo que começa no dia da nossa conversão e vai até o último dia das nossas vidas. Por outro lado, Paulo falou aqui como um ato semelhante à justificação. Se vocês perceberem, é isso que ele diz. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos. Eles já são chamados santos. Então, nos parece que ele está dando uma conotação de que a santificação para estes coríntios é garantida. Até porque, irmãos, se ele fosse julgar pelos frutos, não tinha um santo ali. O Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte, na pergunta 75, que é santificação? Santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações. E tendo estas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para novidade de vida. Veja, a santificação é a obra da graça de Deus.
Agora você vai entender o motivo pelo qual Paulo está dizendo: estes homens que estão metidos em dissensões, em divisões, em contendas, em devassidão moral e até falando mal dos seus líderes, estes homens são santos, chamados para serem santos. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado nos comentários a respeito da Igreja de Cristo. Porque essa igreja permanecia ainda com pregação da palavra. Ou seja, o mínimo da fé eles tinham. Não era uma corrupção geral, existia sim uma corrupção endêmica, né? Você tem muitas pessoas que estão de alguma forma envolvidas na corrupção, mas ainda era a Igreja de Cristo. E qual é o problema quando nós tratamos a Igreja de Cristo com adjetivos chulos e pesados? É porque nós não estamos falando nada mais, nada menos do que da noiva dele. Já imaginou isso? Nós estamos falando da noiva de Cristo. Ao sabermos, irmãos, de absurdos que ocorrem em determinadas igrejas, nós nos revoltamos, é verdade. E esse sentimento é natural. Por outro lado, o que nós não podemos é começar a praguejar contra a igreja. Nós devemos apontar o erro dos líderes, é verdade. Mas se ainda há preservação da palavra naquela igreja, ali é a igreja de Cristo. E se é a igreja de Cristo, nós não vamos abrir a boca para falar mal da esposa dele. Porque você quer ver um homem bravo, se ele tiver o mínimo de honradez, é se alguém estiver falando mal da sua esposa. Algum de vocês estaria disposto a ser amigo de alguém que não ama a tua esposa, que não respeita a tua esposa? Isso não existe, meu irmão. É impossível. Homens honrados defendem suas esposas. Nós, pecadores, fazemos isso. Imagina Cristo. Não fale mal da igreja de Cristo. Não seja cego a respeito dos erros que acontecem. Mas não abra a boca para falar mal da noiva dele. Ele se irará com os irmãos. Então, Paulo não está passando pano, né, como a gente diz, para a igreja de Corinto. Ele está dizendo: a santificação é obra de Deus. E Deus começou este ato na conversão dos irmãos. E se ele começou a obra, ele não deixará pelo meio do caminho. É esta a postura do apóstolo Paulo, entende? Ele não deixará a sua obra no meio do caminho. Por isso que eles são santos, santificados e chamados santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Mais uma vez ele volta para a catolicidade. A igreja de Corinto, aos santos de Corinto, mas não só eles, a todos os que invocam o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque, como eu já falei, a carta seria lida na cidade de Corinto, depois ela passaria por várias outras cidades. Paulo está se adiantando a isso e saudando os irmãos de outras igrejas. Sabe para quem ele está saudando também? Paulo está saudando esta igreja. Não tenha dúvida disso. Ele não tinha a plena consciência, mas as suas palavras deixam claro que Paulo está saudando a igreja do Alto Branco 2000 anos depois. E sabe o que ele fala a respeito dos irmãos? Vocês são santificados, chamados para serem santos. Quando eu explico aos irmãos que a obra da santificação ela tem fundamento em Deus, é para a nossa segurança, irmãos, não para a nossa negligência. Eu não estou dizendo que Paulo está chamando a nossa igreja de uma igreja santa, chamada para ser santa, para você descansar nisso e dizer: então agora eu vou para o mundão fazer o que eu quero, porque é justamente o contrário que está acontecendo. Eles fizeram isso e Paulo vai ter que passar uma carta inteira exortando para que eles voltem ao caminho, porque não é coerente com o chamado que nós temos, a vida que muitas vezes nós levamos. Não é coerente isto, irmãos. Então, Paulo não desfaz da doutrina por conta dos erros da igreja, mas, por outro lado, ele não está incentivando a igreja a permanecer no erro.
porque todos os erros que chegaram aos seus ouvidos foram tratados aqui nesta carta, um por um, e resolvidos, espero eu. E por fim, no verso 3 ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esta saudação inicial, que virou até a saudação entre os crentes, né? Graça e paz, graça e paz. Não sei até que ponto os irmãos entendem o que é graça e paz, mas muitos dizem. Não é uma fórmula mágica para falar de Deus, nem muito menos um refrão do apóstolo Paulo. É uma expressão teológica a respeito do destinatário da carta. Ele está saudando os irmãos, mas está lembrando qual é o motivo dele poder exortá-los. Vocês só são santificados, chamados para serem santos, participantes da igreja de Cristo, e estão recebendo a minha carta porque vocês receberam primeiro graça e depois paz. Nunca você vai ver paz e graça, não existe isso. É graça e paz, porque a primeira é o fundamento da segunda, e a segunda é a consequência da primeira. O que é graça? A graça é um favor imerecido. Nós, pecadores, assim como os coríntios, não merecíamos absolutamente nada do Senhor, e Ele nos deu. Graciosamente, o Senhor nos deu o perdão dos nossos pecados. E neste momento, a nossa situação diante do Pai era: nós éramos inimigos de Deus, como Paulo nos ensinou na carta aos Romanos. Quando saímos desse estado? Quando a graça nos atingiu, nós cremos no Senhor, fomos convertidos e agora estamos em paz com Deus. Graça recebida e, por isso, transformando a nossa vida, nós temos agora paz com Deus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes da exortação, uma lembrança. Vocês são meus irmãos, eu reconheço isso. Quando vocês precisarem tratar questões difíceis na casa de cada um de vocês, ou ainda questões difíceis com amigos, parentes, com irmãos da igreja, a liderança da igreja com as ovelhas, lembre-se disso. Por mais errados que os irmãos estejam, por mais que eles estejam completamente afundados no pecado, é necessário ter respeito por aqueles que são alvos da graça e da paz do Senhor. Desejar graça e paz. Desejar comunhão dos santos. É isso que o apóstolo Paulo queria. Ele vai entrar aqui, irmãos, e ele não vai poupar a igreja de Corinto. Ele vai tratar assuntos dificílimos. Porque esse é o chamado do pastor. Os pastores não são chamados para tratar assuntos fáceis, porque os assuntos fáceis os irmãos tratam em casa sozinhos. Sempre que nós somos chamados, é para termos conversas difíceis. Homens que não desejam ter conversas difíceis não foram chamados para o pastoreio, porque a vida do pastor é ter conversas difíceis. Mas nenhuma delas deve começar sem que antes nós nos lembremos. Quem está à minha frente é um servo de Deus, chamado santo não por mim, por ele. Por isso eu preciso saudá-lo com a graça e a paz do nosso Senhor. Eu preciso lembrar que ele foi alvo da graça e da paz do Senhor, e então tratar os problemas. Os pastores, por outro lado, irmãos, não podem de maneira nenhuma, para manter uma certa graça e paz fictícia, comprada, maquinetada, estruturada pela mente humana,
deixar de tratar os assuntos difíceis. Não pode ser assim. Os presbíteros foram chamados para terem conversas difíceis, mas eles precisam considerar quem são os irmãos. É preciso tratar um problema na casa do irmão. Trataremos com o devido respeito, não só ao irmão, mas à sua família. É preciso entrar em intimidades de um casal. Faremos isso com respeito e também com a dignidade que é necessária. É preciso falar da educação dos filhos. Veja que coisa mais delicada falar. A educação do filho do outro, não é meu. Nós vamos lembrar quem os irmãos são, trataremos com respeito, mas entraremos nos assuntos difíceis. Eu espero, irmãos, que esta introdução seja elucidativa para tudo que nós vamos tratar a partir de hoje. Não esperem textos fáceis. Não esperem assuntos a menos. A carta aos Coríntios é pesada. Mas o apóstolo Paulo, e eu também faço eco com ele, primeiro lembra, vocês são irmãos queridos, chamados por Deus à santidade. Vocês foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, alvos da graça e agora tendo paz com Deus. Vamos considerar tudo isso em todas as demais pregações. Mas, por outro lado, assim como Paulo, eu fui chamado não para apóstolo, mas para presbítero, para pastor da igreja, para falar a verdade segundo a vontade de Deus. E todos nós sairemos daqui edificados, se ao invés de buscarmos a paz pela paz, procurarmos a paz por meio da graça do Senhor, que perdoa os pecados reconhecidos. E que Deus nos abençoe durante os próximos muitos domingos, em que nós vamos aprender como Paulo precisou tratar da noiva de Cristo, da igreja que ele plantou e em tão pouco tempo havia se desviado do caminho. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, gloriosa, perfeita e poderosa palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, ao longo dos próximos domingos, ouvirmos a tua voz a partir da primeira carta aos Coríntios. Assim como o Senhor abençoou aquela igreja no primeiro século e algumas outras ao seu redor, faz o mesmo conosco. Que a nossa igreja, Senhor Deus, nunca chegue a este ponto terrível de ter tantos pecados se multiplicando no seu meio, mas que o Senhor use essas pregações como vacina para que nunca nos aproximemos do pecado dessa forma. E que o Senhor também prepare sempre presbíteros corajosos e fiéis para tratar assuntos difíceis na casa do Senhor. É assim que nós pedimos em Cristo. Amém.